Ela não veio para abençoar. Veio para destruir. No altar, diante de todos, minha própria irmã entrou na igreja, de véu e vestido branco. Um sorriso de triunfo nos lábios. A mulher que ia se tornar minha esposa olhou para mim, e eu vi o pânico nos seus olhos. Aí, eu entendi. Aquilo não era um desespero, era um plano. O silêncio foi o que mais cortou. Não o som dos sapatos dela no corredor central da igreja, não o suspiro coletivo dos convidados. Foi o vácuo de som que veio depois, quando todos prenderam a ar, esperando que fosse um pesadelo, uma piada de mau gosto. Mas o gelo que desceu pela minha espinha me disse a verdade. A pessoa que eu mais confiava no mundo, a única que sabia todos os meus códigos, todos os meus medos, tinha vindo com a única arma capaz de me acertar em cheio no coração. No meu dia. Meu nome é Luca. Brasileiro, mas vivendo em Boston há 8 anos. Conquistei tudo do zero: visto, emprego na área de tecnologia, um apartamento com vista para o Charles River. E a Cora? Cora era o tipo de mulher que faz você acreditar que o universo finalmente se alinhou. Americana, cabelos cor de mel, olhos que sorriam antes da boca. A conheci em uma cafeteria perto do MIT, onde ela fazia pós em psicologia. Foi um daqueles encontros de filme. Eu derramei café no laptop dela, ela riu ao invés de surtar, e 3 horas depois ainda estávamos conversando. Em um ano, estávamos noivados. Minha família veio do Brasil para o casamento. Meus pais, emocionados. E minha irmã, Sofia. Sofia e eu sempre fomos unidos. Ela é 2 anos mais nova, sempre a rebelde, a artística. Eu, o irmão mais velho responsável. Pagamos nossas contas um pelo outro, cobrimos deslizes, compartilhamos segredos no escuro. Ela foi a primeira pessoa que contei sobre a Cora. Pelo facetime, vi seus olhos brilharem. Finalmente, Luca. Alguém à sua altura, ela disse. Parecia genuína. A véspera do casamento foi caótica, como sempre é. O ensaio na igreja histórica de Back Bay, o jantar de república no restaurante italiano. Sofia estava em todo lugar, ajudando, organizando, parecendo a madrinha perfeita. Mas em um momento, no canto do salão, eu a vi conversando com Cora. Os dois estavam sérios, cabecinha próxima. Quando me aproximei, Cora deu um passo para trás, um sorriso muito rápido estampado no rosto. Segredos de noiva, amor, ela disse, beijando minha bochecha. Sofia apenas olhou para mim, e eu juro que vi um lampejo de algo estranho. Mas atribuía aos nervos. Todos estávamos nervosos. O grande dia amanheceu ensolarado. Eu estava no quarto do hotel, arrumando a gravata, as mãos suando. Meu pai batia nas costas, dizendo clichês que soavam verdadeiros. O tempo passava em câmera lenta. Até que a hora chegou. Fiquei no altar, com meu melhor amigo e padrinho, Mateus, ao meu lado. A música começou. As damas de honra entraram, uma a uma. Tudo lindo. Tudo perfeito. E então, as portas se abriram para a entrada da noiva. Mas não era Cora. Era Sofia. Meu cérebro simplesmente se recusou a processar. Ela estava usando um vestido branco de renda, simples mas inegavelmente um vestido de noiva. Um véu curto cobria seu rosto, mas através da tule eu via seus olhos fixos em mim. Ela segurava um buquê pequeno. Caminhou com uma calma assustadora pelo corredor, enquanto os sussurros começavam como um enxame de abelhas zumbindo na igreja. Os olhos de todos saltavam dela para mim, para as portas, onde Cora deveria estar, e de volta para ela. Mano, que porra é essa? Mateus sussurrou, seu sotaque baiano saindo mais forte pelo choque. Eu não conseguia falar. O sangue pulsava nos meus ouvidos. Meus pais, na primeira fileira, estavam paralisados. Minha mãe com a mão na boca. Sofia parou a poucos metros do altar. Lentamente, ergueu as mãos e levantou o véu. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos estavam vitoriosos. Era a expressão de alguém que tinha vencido um jogo que só ela sabia que estava jogando. Irmão, ela disse, e a voz ecoou no silêncio mortal.
Antes que você dê um passo que não pode voltar atrás, eu preciso que você me escute. Eu preciso que você veja. Foi quando olhei para o fundo da igreja. E Cora apareceu na entrada. Ela também estava vestida de noiva. Seu deslumbrante vestido de grife, aquele pelo qual pagamos uma pequena fortuna. Mas seu rosto estava pálido como mármore. Ela não olhava para mim. Olhava para Sofia. E não havia surpresa naquele olhar. Havia pavor. O pavor de alguém cujo plano deu horrivelmente errado. Sofia virou-se para os convidados, sua voz clara e carregada de uma dor teatral. Desculpem interromper este momento. Mas meu irmão não pode se casar com uma mulher que só está com ele por um visto de permanência nos Estados Unidos. Uma mulher que, na semana passada, ofereceu-me $10.000 para assumir, para não vir ao casamento, porque ela sabia que eu conhecia a verdade. O ar foi sugado da igreja. Meu mundo desabou em câmera super lenta. Olhei para Cora. Ela balançava a cabeça freneticamente, lágrimas começando a escorrer. É mentira! Luca, ela é louca, gritou, mas a voz dela era frágil, quebrada. Tenho prints, Cora. Sofia disparou, tirando um celular do sutiã do vestido. Tenho as transferências que você tentou fazer. Você queria me calar porque contei para Luca, na noite passada, sobre o seu namorado canadense. Sobre como você só precisava do green card dele, e quando foi negado, pulou para o próximo, meu irmão. Cora soltou um grito, um som primitivo de raiva e desespero. Jogou o buquê no chão. Você prometeu não dizer. Você prometeu. Era só para ele assinar os papéis. Depois do casamento nós nos separávamos em silêncio, era o combinado. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer gritaria. A confissão tinha escapado, crua e feia, no meio da igreja. Eu me apoiei no altar, sentindo as pernas bambas. O combinado. Era tudo um acordo. Um negócio. Eu era apenas um trampolim, um documento de imigração vestido de terno. Mateus me segurou pelo braço. Firme, Luca. Respira. Sofia então se virou para mim, e pela primeira vez, a máscara caiu. Atrás da Vitória, vi um mar de lágrimas nos seus olhos. Eu tentei te contar de um jeito menos público. Ontem à noite. Mas você não quis ouvir. Você estava tão cego por ela. Eu só consegui pensar nisso. Em parar isso de qualquer jeito. Mesmo que você me odeie para sempre. E eu a odiei naquele momento. Odiei a humilhação pública, o espetáculo grotesco, a destruição do meu sonho diante de 200 pessoas. Mas um pedaço minúsculo e lúcido do meu cérebro sabia, ela tinha me salvado. Salvado de uma vida de mentiras, de um casamento fraudado, de ser usado. Aí, o caos se instalou de vez. Os pais de Cora correram até ela. Meus pais subiram ao altar, meu pai tentando acalmar a todos, minha mãe abraçando Sofia, chorando. Os convidados filmavam com seus celulares. O padre, atônito, tentava acalmar a situação. Eu só conseguia olhar para os olhos castanhos da Cora, agora cheios de um ódio puro, direcionado a Sofia. E então, ela cuspiu as palavras na minha direção. Você e sua família de malucos. Nunca amei você. Foi pena. Pena de um imigrante trouxa que achou que uma mulher como eu poderia querer alguém como você. Foi o golpe de misericórdia. A fachada desabou completamente. Eu não era o herói da minha própria história. Era o vilão patético, o passaporte útil, o otário que pagou a festa de um casamento que era uma fraude. A festa, claro, foi cancelada. O reception no hotel de luxo, com sua torre de cupcakes e bar aberto, nunca recebeu seus noivos. Em vez disso, eu estava no meu apartamento, o terno jogado no chão, uma garrafa de bourbon na mão, encarando o vácuo. Mateus estava comigo, em silêncio. Meus pais tinham levado Sofia para o hotel deles. Ela estava certa, Mateus, falei, a voz rouca. Minha própria irmã teve que fazer um circo, se humilhar, virar piada, para me salvar de mim mesmo. Como eu fui tão cego? Amor é isso, brother, ele disse,
filosoficamente. A gente vê o que quer ver. A Sofia, ela foi nuclear. Não deu para ser diplomático. A minha humilhação, porém, estava apenas começando. Porque as redes sociais já fervilhavam. Vídeos do casamento interrompido pela irmã noiva já viravam trending. Eu era o meme do noivo cornofágio antes mesmo de ter um casamento consumado. E pior, os e-mails começaram a chegar. Do advogado de imigração da empresa. Eles tinham visto os vídeos. Um casamento de fachada, especialmente um que viralizou como escândalo, era um risco enorme para o patrocínio do meu visto. Eu poderia perder tudo. O emprego. O visto. Teria que voltar para o Brasil. O desespero começou a tomar conta, mais amargo que a traição. Cora tinha desaparecido, bloqueada em tudo. Sofia tentou me ligar incontáveis vezes. Eu ignorei. Como falar com ela? Como agradecer por me salvar e ao mesmo tempo amaldiçoar por ter jogado minha vida no lixo de forma tão espetacular? Na manhã seguinte, veio a última facada. Uma mensagem de um número desconhecido. Olha o que sua irmã psicopata fez. Espero que você apodreça. C. Anexado, havia um arquivo de áudio. Com o coração batendo na garganta, apertei o play. Era a voz de Sofia, grave, fria, calculista. Uma voz que eu nunca tinha ouvido. Cora, escuta. Meu irmão é um homem bom, mas ingênuo. Ele te dá tudo. O apartamento, o estilo de vida, o green card no futuro. Mas eu conheço você. Conheço seu tipo. Você vai sugar ele e jogar fora. Então aqui está a minha proposta, você some. Cancela esse casamento. Inventa uma doença, diz que não está pronta, qualquer coisa. E some da vida dele. Se você fizer isso, eu deixo quieto o que sei sobre você. Sobre as falsificações no seu currículo da pós. Sobre as propinas para passar nas matérias. Eu tenho provas. Provas que acabariam com você aqui. É simples, some, ou eu te destruo. A mensagem continuava, mas eu desliguei. Minhas mãos tremiam violentamente. Não era um áudio de uma irmã tentando proteger. Era chantagem. Uma ameaça sórdida. Sofia não tinha chegado para Cora como uma aliada preocupada. Ela tinha ido como uma extorsionária. E Cora, ao invés de sumir, deve ter feito uma contraproposta, o pagamento para Sofia desaparecer. E quando Sofia recusou o suborno, ela executou o plano B. A humilhação pública. Usando a informação que tinha não para me alertar em privado, mas como arma no altar. Eu não tinha sido salvo por uma irmã heróica. Eu tinha sido um peão num jogo de poder entre duas mulheres determinadas a destruir uma outra. E o meu casamento, o meu coração, minha vida em Boston, tinha sido apenas o campo de batalha. O áudio ecoava na minha cabeça como um sino de mau agouro. A voz da minha irmã, tão familiar, transformada em algo estranho e calculista. Eu te destruo. Aquelas palavras, ditas com uma frieza que me deu calafrios, não combinavam com a Sofia que eu conhecia. Ou será que eu nunca a conheci de verdade? Mateus olhou para mim, vendo o sangue sumir do meu rosto. O que foi, brother? Notícia do diabo? Mostrei o celular para ele. Ele ouviu o áudio, e seus olhos arregalaram. Caralho, Luca. Isso aí é pesado. Isso é crime, mano. Chantagem, extorsão. Sua irmã meteu os pés pelas mãos feio. Ela fez isso por mim, eu disse, tentando acreditar na minha própria mentira. Ela estava desesperada. Tá maluco? Desesperada ameaça contar para você. Desesperada mostra as provas. Isso aí é jogo de poder. Ela foi na Cora botar para quebrar, achando que ia ganhar. A Cora não aceitou o jogo e rebateu com dinheiro. Sua irmã, ao invés de cair fora ou vir falar com você, resolveu subir a aposta. Virou o jogo num reality show público. Isso não é amor, Luca. É orgulho ferido. É ela dizendo não, eu mando aqui, ponto.
As palavras do Mateus doíam porque eram a verdade nua e crua. Eu tinha sido um prêmio, um território em disputa entre duas mulheres obstinadas. A dor da traição da Cora era um corte limpo, agudo. A dor da revelação sobre Sofia era como um veneno, lento, se espalhando e corroendo todas as memórias boas que eu tinha dela. Não respondi. Peguei o casaco. Preciso ir lá. Preciso olhar na cara dela. Mateus tentou argumentar, mas viu que eu já estava no modo piloto automático, movido por uma raiva surda e uma necessidade doentia de respostas. O trânsito de Boston até o hotel dos meus pais em Cambridge foi um borrão. Eu não pensava, só sentia, um nó de desilusão, vergonha e uma traição familiar que doía mais que qualquer coisa. Bati na porta do quarto do hotel. Meu pai abriu, o rosto marcado por uma preocupação profunda. Luca, filho. Entre. A sala estava um caos silencioso. Malas abertas, copos de café frio na mesa. Minha mãe estava sentada no sofá, os olhos inchados. E Sofia? Sofia estava de pé, perto da janela, olhando para a cidade. Ela tinha trocado o vestido de noiva por uma calça de moletom e uma camiseta minha, que ela tinha levado do meu apartamento. A visão dela usando minha roupa, depois de tudo, me deu uma náusea. Ela se virou. Seus olhos, que no altar estavam triunfantes, agora estavam vulneráveis, cheios de medo. Luca, ela começou. Silêncio. A palavra saiu cortante, gelada. Eu ouvi o áudio, Sofia. O áudio da sua proposta para Cora. A cor sumiu do rosto dela. Meus pais se entreolharam, confusos. Que áudio? Minha mãe perguntou. O áudio onde a sua filha, ao invés de vir conversar comigo como uma irmã, foi chantagear a minha noiva. Ameaçar destruir a vida acadêmica dela se ela não cancelasse o casamento. Não era sobre me proteger. Era sobre controlar. Sobre você decidir quem era digna de ficar ao meu lado. Luca, não é assim, ela implorou, os olhos enchendo d'água. Eu fui falar com ela, sim. Para tentar entender as intenções dela. E ela me desprezou, riu da minha cara, disse que eu era uma imigrante invejosa tentando segurar meu irmão. Aí eu perdi a cabeça. As ameaças foram um erro, eu sei. Mas foi depois que ela me ofereceu dinheiro, Luca. $10.000. Para eu fingir que estava doente e não ir ao casamento. Ela estava comprando meu silêncio. O que você queria que eu fizesse? Aceitasse a grana e deixasse você se casar com uma fraude. Eu queria que você viesse falar comigo, gritei, a voz quebrando o silêncio contido do quarto. Seu papel era ser minha irmã, não minha guardiã. Não a juíza do que é melhor para minha vida. Você me tratou como uma criança, Sofia. E pior, você usou isso para um espetáculo. Você podia ter me mostrado as provas na véspera. Podia ter me mandado o áudio da Cora te subornando. Mas não. Você escolheu o drama. Escolheu o altar. Escolheu me humilhar diante de todo mundo. Por quê? Para provar o quê? Que você é a mulher mais esperta da sala. Que você sempre sabe o que é melhor. Ela chorava silenciosamente agora, mas eu não sentia pena. Senti raiva. Você sabia que meu visto depende do meu emprego, Sofia? Sabia que um escândalo público de fraude de casamento pode fazer a imigração cair em cima de mim? Você pensou nisso? Ou só pensou na sua grande revelação, no seu momento de eu avisei? Meu pai interveio, a voz cansada. Luca, ela errou. Errou feio. Mas a intenção. A intenção não lava a humilhação, pai, cortei. A intenção não paga o preço que eu vou ter que pagar agora. Eu posso perder tudo. E sabe de uma coisa? A Cora era uma oportunista. Eu era o visto dela. Mas você, Sofia, você era minha irmã. Eu confiava em você cegamente. E você usou essa confiança para fazer o que quis, sem considerar as consequências para mim. Em alguns aspectos, isso foi pior. O quarto ficou em um silêncio pesado.
A verdade que eu não queria admitir estava no ar, eu sentia a falta da simplicidade da traição da Cora. Aquela era fácil de odiar, fácil de categorizar. A de Sofia era um labirinto de amor doentio, controle e destruição. O que você quer que eu faça? Sofia sussurrou, devastada. Eu quero que você volte para o Brasil. Hoje. Quero que você saia da minha vida até eu conseguir respirar de novo e decidir se um dia vou conseguir perdoar isso. E quero todas as provas que você tem sobre a Cora. Tudo. Prints, áudios, e-mails. Me manda agora. Ela acenou com a cabeça, derrotada. Meus pais não disseram nada. A vergonha da filha, o desespero do filho, era uma bomba que havia explodido no colo deles. Minha mãe se aproximou, tentou me abraçar. Eu me deixei, mas meu corpo estava rígido. Meu filho, que dor, ela choramingou. A dor tá só começando, mãe. Saí do hotel com um sentimento de vazio ainda maior. No caminho de volta, as provas começaram a chegar no meu celular. Sofia tinha sido meticulosa. Havia prints de conversas da Cora com uma amigas, zombando da minha dedicação romântica patética. Havia um extrato bancário parcial de uma conta no Canadá. E havia o áudio completo da oferta dos $10.000. A voz da Cora era doce, persuasiva. Sofia, seja razoável. Todo mundo sai ganhando. Você fica com uma grana, eu fico com o green card. E o Luca, bem, ele supera. Ele é um homem forte. Ela falava de mim como se fosse um obstáculo a ser contornado, um incômodo. A raiva que veio foi bem-vinda. Era um sentimento mais limpo, mais direto do que a dor confusa que Sofia me causava. Chegando em casa, Mateus ainda estava lá. E aí? Ela vai embora. E eu tenho munição. Joguei o celular na mesa. Preciso de um advogado. Um de imigração bom. E um civil. Porque agora, eu não vou só me defender. Eu vou atacar. Os dias seguintes foram um turbilhão burocrático e emocional. Contratei um advogado caro e especializado. Mostrei todas as provas. A estratégia era clara. Eu era vítima de um esquema de fraude de casamento. Um golpe. A atitude pública da minha irmã, por mais catastrófica que fosse, era prova de que a fraude tinha sido descoberta e interrompida por um membro da família. Nós iríamos usar a narrativa do herói familiar acidental, tentando transformar o escândalo em uma história de redenção e proteção. Era um tiro no escuro, mas era a única chance. Paralelamente, o advogado civil enviou uma carta intimidadora para a Cora e para a universidade onde ela estudava, anexando as provas das fraudes acadêmicas. Não era por vingança, era por pressão. Para deixar claro que se ela tentasse qualquer coisa contra mim, falar para a imigração, processar por algo, nós iríamos retaliar com tudo. Enquanto isso, as redes sociais seguiam seu curso. A história tinha se tornado um true crime romântico. Alguns me viam como coitado, outros como ingênuo, muitos zoavam sem piedade. Eu desativei todas as minhas contas. O mundo exterior não existia mais. Uma semana depois, veio a primeira resposta. Da universidade. Um e-mail formal informando que a Sra. Cora Williams havia sido expulsa por violação grave do Código de Ética Acadêmica, baseado em evidências apresentadas. Uma pequena vitória, amarga. E então, no 10º dia após o casamento, o interfone do meu apartamento tocou. Era a portaria. Senhor Luca, tem uma mulher chamada Cora aqui. Ela insiste em falar com o senhor. Diz que é urgente que o senhor vai querer ouvir. Mateus, que estava comigo, levantou a sobrancelha. A cobra vem sair do buraco. Cuidado, brother. Meu coração acelerou, mas não de ansiedade. De antecipação. A raiva tinha se solidificado em algo frio e sólido dentro de mim. Manda ela subir. O som da campainha foi um choque elétrico no silêncio pesado do apartamento. Mateus se levantou, posicionando-se ao meu lado, como um guarda-costas. Eu respirei fundo, tentando dominar o turbilhão de ódio e curiosidade mórbida que fervia no meu peito. Abri a porta. Cora estava ali.
Mas não era a noiva deslumbrante do altar, nem a mulher confiante que zombava de mim nas mensagens. Estava pálida, com olheiras profundas, vestindo um casaco simples e jeans. Parecia menor, esmagada. O único vestígio da arrogância dela estava nos olhos, que ainda guardavam uma centelha de desafio, mesmo na derrota. Luca, ela disse, a voz rouca. Cora. Minha resposta foi um bloco de gelo. Não convidei para entrar. Ficamos ali, no limiar, um impasse carregado de tudo que não foi dito. Ela olhou para Mateus, depois de volta para mim. Preciso falar com você. Sozinhos. Mateus bufou. Aham, confia. Eu pensei por um segundo. A raiva falou mais alto. Eu queria ouvir. Queria ver ela se explicar, se humilhar. Acenei para Mateus. Tá de boa. Fica na varanda. Se eu gritar, você vem. Relutante, ele saiu. Deixei a porta entreaberta, um símbolo claro de que ela não era bem-vinda além daquele ponto. Fiquei encarando-a, cruzando os braços. Então? Veio buscar suas coisas? Tudo que você deixou aqui tá em sacos no depósito. Pode levar. Ela balançou a cabeça, engolindo em seco. Não vim por isso. Vim pedir desculpas. As palavras saíram difíceis, como se ela estivesse cuspindo vidro. Um sorriso amargo se desenhou nos meus lábios. Desculpas. Sério? Depois do que você disse na igreja? Nunca amei você. Foi pena. Lembra? Desculpas não apagam isso, Cora. Eu sei, ela explodiu, e pela primeira vez vi um lampejo de emoção real, não encenada. Era raiva, mas misturada com um desespero profundo. Eu sei que não apaga. Eu estava desesperada, com raiva da sua irmã psicopata. Ela arruinou tudo. Ela arruinou seu plano, corrigi, minha voz baixa e perigosamente calma. O plano de me usar e depois me descartar. Ela só antecipou o inevitável. Cora fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, a máscara tinha caído completamente. Vi medo. Medo de verdade. Ela me destruiu, Luca. A expulsão da universidade, meus pais me expulsaram de casa. Meus amigos não atendem mais. O seu advogado mandou aquela carta. Eu não tenho mais nada aqui. Uma parte minúscula de mim, a parte que um dia a amou, sentiu um pontinho de pena. Mas a parte maior, a parte que havia sido enganada e humilhada, se alimentou daquela visão. Bem-vinda ao clube. Sabe como é não ter mais nada? A diferença é que você tentou tirar o que era meu. Eu só devolvi o favor. Eu não vim por pena, ela disse, a voz trêmula. Vim fazer uma oferta. Uma trégua. Não tenho interesse em tréguas com traidoras. Ouça, ela insistiu, um tom de urgência cortando o ar seu visto. O RH da sua empresa já está investigando, não está? Um escândalo desses. Eles vão te cortar. Eu posso ajudar. Aquilo me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, esperando. Ela respirou fundo, como se fosse mergulhar em águas profundas. Eu vou à imigração. Eu conto a verdade. Toda. Que eu planejei um casamento fraudulento. Que você era uma vítima, que não sabia de nada. Que sua irmã descobriu e tudo aquilo aconteceu. Eu assino um depoimento, uma confissão. Tudo o que for necessário para limpar seu nome perante a empresa e a imigração. Meu coração deu um salto. Era exatamente o que eu precisava. Uma confissão da autora do crime. Uma prova de que eu era inocente. Mas desconfiança imediata tomou conta. E em troca? Você quer o quê? Dinheiro? Que eu retire as acusações na sua universidade. Ela soltou uma risada curta, amarga. Dinheiro? Não tenho mais onde cair morta. A universidade já me expulsou, não tem volta. Ela olhou nos meus olhos, e a verdadeira proposta veio, terrível e calculada. Em troca, você faz sua irmã calar a boca.
Você impede que ela vá à polícia com o áudio da chantagem. Porque extorsão é crime federal, Luca. E eu tenho o áudio. Tenho cópias. Se eu vou para a cadeia por fraude de casamento, ela vai junto por chantagem. É um plea-barganha entre nós duas. Você fica livre, e a gente se afunda sozinha, mas sem te arrastar. Fiquei paralisado. Era brilhante e perverso. Ela estava me oferecendo uma saída, mas ao preço de me tornar cúmplice do silêncio sobre o crime da minha própria irmã. Era um pacto faustiano. Salvar minha carreira e meu futuro nos Estados Unidos, mas enterrando a verdade sobre até onde Sofia foi capaz de ir. Por que você faria isso? Perguntei, desconfiado. Por que se sacrificar para me ajudar, agora? O olhar dela se tornou distante, vazio. Porque eu estava com raiva, mas não sou um monstro completo. Você era bom comigo. E eu usei você. Essa é a minha dívida. E também, ela acrescentou, um toque de sua velha frieza voltando, é a minha garantia. Se eu te derrubar, sua irmã me derruba junto. Se eu te levantar, ela é obrigada a ficar quieta. É o único jeito de essa guerra acabar sem que todas as 3 vidas sejam completamente destruídas. A sua ainda tem salvação. A lógica era diabólica. Ela estava certa. Mateus, que devia estar com a orelha colada na porta, entrou na sala. Ela tá certa, Luca. É sujo, mas é a jogada. Você vira a página. Vira a vítima que se livrou de 2 pessoas tóxicas. A empresa engole, a imigração engole. Você segue sua vida. Mas seguir minha vida significava carregar um segredo horrível. Significava perdoar, por omissão, o crime da Sofia. Significava aceitar que minha salvação veio de um acordo entre 2 criminosas. E se eu não aceitar, desafiei. Cora encolheu os ombros, um gesto de derrota final. Então a gente vai tudo pro buraco juntos. Sua carreira acaba. Você volta pro Brasil com a reputação manchada. Eu vou ser deportada para o Canadá com uma ficha criminal. E sua irmã, bem, com um pouco de sorte, ela passa uns anos em uma prisão federal. Escolha seu veneno, Luca. Não havia escolha boa. A pena a menos ruim. A humilhação no altar tinha me roubado o futuro. Agora, essa oferta perversa estava me roubando minha ideia de justiça, de certo e errado. Olhei para Mateus. Ele acenou com a cabeça, lentamente. Era a confirmação de que, no mundo real, fora dos filmes, os finais felizes são negociados, não conquistados. Fechei os olhos. Pensei em meus pais, já destruídos. Pensei em anos de trabalho rindo da minha cara. Pensei em voltar para o Brasil de cabeça baixa, o irmão do meme. Certo, a palavra saiu como um suspiro de derrota. Vocês fazem o seu acordo sujo. Eu não quero saber dos detalhes. Você, Cora, entrega a confissão assinada ao meu advogado até amanhã. Eu falo com a Sofia. Cora pareceu esvaziar, como se o último fio de tensão tivesse se rompido. Obrigada, ela sussurrou, mas soou vazio. Não me agradeça. Isso não é por você. Nunca mais quero ver você. Depois que esse acordo estiver feito, some. Some da minha cidade, do meu país, da minha vida. Ela apenas acenou, virou-se e saiu, desaparecendo pelo corredor, uma sombra da mulher que um dia eu pensei que amara para sempre. A ligação para o Brasil foi a coisa mais difícil que já fiz. A voz da Sofia ao atender era um fio de esperança. Luca! Escuta, e escuta bem. Você vai parar. Para tudo. Não fala mais com ninguém sobre isso. Não posta nada. Apaga tudo o que tem. A Cora vai confessar a fraude para me limpar. Em troca, você não pode, sob nenhuma circunstância, deixar a chantagem vir à tona. Entendeu? É um acordo. Um acordo que vai salvar o que sobrou da minha vida aqui. Se você fizer qualquer coisa que estrague isso, você não é mais minha irmã. É minha inimiga. O silêncio do outro lado foi absoluto. Depois, um soluço abafado.
eu só queria te proteger. Pois é. A partir de agora, a melhor forma de me proteger é ficar quieta. Para sempre. Desliguei. A sensação era de que eu tinha vendido um pedaço da minha alma. A justiça poética, a vingança do traído, nada daquilo importava mais. Era sobre sobrevivência pura e simples. O acordo se concretizou. A confissão da Cora, detalhada e assinada, chegou ao meu advogado. Ele a usou para acalmar os ânimos no RH da empresa, apresentando-me como uma vítima de um golpe sofisticado. Minha posição ficou vulnerável, mas segura. A imigração recebeu a documentação e o caso foi arquivado, com uma severa advertência para eu ser mais cuidadoso. Cora foi processada por fraude, recebeu uma sentença suspensa e foi deportada para o Canadá. Sofia voltou a viver no Brasil, nosso relacionamento reduzido a mensagens ocasionais e superficiais, um vazio enorme onde antes havia confiança. Anos se passaram. Nunca me casei novamente. A experiência me deixou cínico, desconfiado. Mas também me fez mais forte, mais atento. Reconstruí minha carreira, até melhor do que antes. O escândalo virou uma história distante, uma cicatriz que poucos viam. Certa noite, em um bar, um colega de trabalho, depois de algumas cervejas, disse: "Cara, você teve um livramento daqueles, hein? Imagina se tinha casado com aquela louca." Eu olhei para o fundo do meu copo, pensando na noiva fraudulenta e na irmã chantagista. No pacto sujo que salvou minha pele. No preço que paguei em inocência e em confiança. Foi exatamente isso, respondi, com um sorriso sem graça. Um livramento. Das piores formas possíveis. E levantei meu copo, sozinho, em um brinde silencioso às minhas duas salvações, que foram, também, minhas duas maiores condenações.